Eu vou dizer algo agora que vai incomodar muita gente. Se você é uma pessoa religiosa, cristã, evangélica, católica, e você apoia um regime político, você, sem perceber, está se aliando ao diabo. Sim, ao capiroto. E não, isso não é uma força de expressão. Eu vou provar isso usando a própria Bíblia, a história e a mais pura lógica. E ele mesmo falou: eu posso pedir ajuda para as pessoas orar por mim? Então, uma salva de palmas para o Flávio Bolsonaro. Essa é uma guerra espiritual e não falo isso aqui como discurso fácil. Não é da boca para fora. Então a primeira coisa que eu estou buscando no início dessa caminhada é a proteção de Deus. É só que vocês repetissem junto comigo essas frases, porque é assim que eu estou buscando sair de casa todos os dias para enfrentar a batalha difícil que nós vamos enfrentar. Sou coberto em Cristo. O inimigo não me vê, ele vê Jesus. Em nome de Jesus, obrigado, gente. Obrigado, Pablo. Agora para cima. Nós visualizamos, ó Deus, o Senhor proteger nele, ele subir nessa rampa no Planalto e tomar naquela faixa de volta, que nós não aceitamos afronta nessa nação. Em nome de Jesus, Flávio, você é abençoado em nome de Jesus. Desculpe, sou alérgico a bobagem. Quando políticos sobem no palco e dizem que estão cumprindo uma missão divina, quando dizem que Deus está do lado deles, isso não é fé. Isso é uma das mentiras mais antigas da humanidade. É sério, nunca confie em quem se grava orando. A religião sempre caminhou ao lado da política. Desde as cruzadas, passando por reis, impérios, ditadores e governos modernos. Sempre a mesma narrativa. Deus está conosco. Pray again, God bless you, and God bless the USA. A vontade de Deus! A vontade de Deus! Devemos guerrear. É a vontade de Deus! A vontade de Deus! E por quê? Porque o ser humano tem um vício espiritual. Ele transfere fé para outros humanos. Ele quer acreditar que alguém vai salvá-lo. Um líder, um governante, um partido, uma ideologia. Direita, esquerda, conservador, progressista. Não importa o rótulo. No fundo é sempre a mesma coisa. Esperança colocada em homens falhos. A Bíblia, porém, é muito clara sobre isso. O profeta Jeremias disse: não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus próprios passos. Em Salmos 146:3, o salmista diz: não confiem nos príncipes, nem nos filhos dos homens, pois eles não podem trazer a salvação. Deus não criou os seres humanos para governarem a si mesmos, da mesma forma que ele não criou os homens com asas para poder voar. Ou seja, confiar em governos é basicamente um erro espiritual. E não é só a Bíblia que diz isso. O historiador David Fronkin escreveu: os governos se compõem de seres humanos, portanto, não são infalíveis e suas perspectivas são incertas. Eles têm poder, mas limitado. Ou seja, os governos não são apenas corruptíveis, eles são estruturalmente frágeis. Agora, pensa comigo. Pastores abençoando soldados ucranianos, outros pastores abençoando soldados russos, padres apoiando Hitler, o homem que assassinou judeus, descendentes dos antigos hebreus, líderes islâmicos declarando guerra em nome de Deus. Cara, eu te pergunto, como mesmo Deus pode estar dos dois lados da mesma guerra? Não pode. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Tá, mas ainda assim alguém pode perguntar: como que a gente sabe que esses bons homens realmente não estão sendo enviados por Deus para uma missão divina, para nos ajudar, para nos libertar desse governo? Ok,
Eu não vou falar de rachadinha, nem de lavagem de dinheiro com panetones, nem de golpes com cursos idiotas. Vamos só usar a Bíblia, tá legal? Quando quiseram fazer de Jesus um rei aqui na terra, ele se retirou e foi para o monte sozinho. Mais tarde ele ainda disse: "O meu reino não faz parte desse mundo. Se fizesse, meus servos teriam lutado." Se Deus quisesse governar o mundo por meio de políticos, eu acho que Jesus teria aceitado o trono, né? Mas ele rejeitou isso. Em uma das tentações de Satanás a Jesus, ele ainda ofereceu todos os reinos do mundo a ele, né? Ele ainda disse: "Isso foi me dado e eu dou a quem quiser." Jesus ele nunca contestou isso. Pelo contrário, ele ainda chamou Satanás de o governante deste mundo. O apóstolo Paulo também o chamou de Deus deste sistema. Isso significa que o sistema político, econômico e social do mundo opera sob uma influência que não vem de Deus, mas sim de pessoas que se acham Deus. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Moai disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia para não usar tanto meu nome. Isso parece piada, mas começou lá no Éden. A serpente, Satanás, disse ao homem que ele não precisava de Deus, que ele poderia decidir por si mesmo, sozinho, o que era certo e o que era errado, que eles seriam como Deus. Esse foi, de uma forma ainda não oficial, o nascimento do governo humano. E Deus permitiu que os humanos governassem o mundo, junto com Satanás, para que o resultado fosse visto. E qual foi o resultado? Foram guerras, tiranias, genocídios, corrupção e muito sofrimento. Faraós, imperadores, reis, presidentes, todos eles fracassaram, cara. E você ainda confia neles? Mas tá legal. Que tal uma prova final agora? O profeta Daniel escreveu que nos dias dos reis humanos, Deus estabeleceria um reino que destruiria todos os outros, né? E permaneceria para sempre. Em Apocalipse 11:15 é dito que o reino do mundo se tornará o reino de Cristo, que ele reinará para sempre. Para sempre. Esse é o ponto. Agora me diga, qual governo humano é eterno? Todos caem, todos morrem, todos acabam. Então é óbvio que a Bíblia não está falando de governos terrestres. E o Apocalipse ainda deixa claro: Deus vai destruir todos os governos de toda a terra. Não vai sobrar governo A, não vai sobrar governo B, todos os governos. Essa é uma guerra espiritual e não falo isso aqui como discurso fácil. Sim, é uma guerra espiritual de fato. Só que só existem dois lados. Ou você está do lado do reino de Deus, ou você está do lado do sistema que ele vai destruir. E a pergunta final, meu caro, é muito simples. De que lado você realmente está? Eu sei, é duro ouvir tudo isso. Principalmente quando a gente sabe que existem pessoas boas, bem intencionadas, pessoas com quem a gente simpatiza, pessoas com quem até parece ter a mesma fé que você tem. Mas cara, estude com atenção a sua Bíblia da sua casa, tá? Procure os textos por você mesmo. Abra seus olhos, tá? Se liberte dessa luta sem sentido, que não vai te levar a lugar nenhum, cara. Se esse vídeo ele fez você refletir de alguma forma, encaminhe para outras pessoas. Talvez isso ajude alguém que ainda está sendo enganado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal se esse conteúdo te agregou algum valor. A gente se vê em um próximo vídeo, quem sabe? Um forte abraço e até a próxima.